Olá pessoal, boa tarde a todos, sou Diógenes, esse é o nosso vídeo para a semana de 9 a 13 de março de 2015. Antes de falar dos pares, eu gostaria de alertar você, trazer para você uma grande novidade, caso você ainda não saiba. Desde 2012 até agora, começo de 2015, em aproximadamente 3 anos, o canal de análises foi uma ferramenta fechada, onde eu compartilhava com os membros dos cursos de Price Action Avançado e de Área FX Online e compartilhava minhas ideias, minhas negociações, minhas análises dentro do mercado. Agora, essa ferramenta foi aberta ao público e você pode participar do canal de análises através de uma assinatura mensal, certo? Isso é algo extremamente interessante, só que a má notícia é que eu tenho apenas 40 vagas que eu posso disponibilizar no momento. Dessas 40 vagas, boa parte delas já foram preenchidas, portanto, se você tiver interesse em saber mais como funciona o canal de análises, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link onde você pode saber exatamente como funciona e como você pode participar do canal de análises. São 3 vídeos por dia, cada um desses 3 vídeos fala de uma abordagem diferente do mercado, ok? Um vídeo fala de períodos mais longos, unicamente oportunidades pelo gráfico diário, semanal e mensal. Outro vídeo fala apenas de tendências, quais são as tendências que estão acontecendo no mercado e que podem dar oportunidade para a gente. E aproximadamente aí uns 15 minutos, meia hora após a abertura do mercado de Londres, é postado um terceiro vídeo onde eu falo de oportunidades de day trade, oportunidades que podem acontecer dentro daquele mesmo dia e pode acontecer, pode dar aí pra gente oportunidade de compra e venda. É algo muito interessante, portanto são 3 vídeos por dia, 15 vídeos por semana, somando aproximadamente 5 horas de análises todas as semanas. É algo que você realmente não quer perder, ok? Então, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link onde você pode encontrar mais detalhes sobre o canal de análise. Muito bem, vamos falar então dos nossos pares. Quais são os pares que estão em tendência, que pode dar alguma oportunidade para a gente ao longo dessa semana? Primeiramente nós temos o Euro-USD. A tendência é de queda desde o gráfico de 15 minutos até o gráfico diário, ok? Tendência de queda muito bem estabelecida dentro do mercado. Depois de cair muitos pips, ele entrou em uma lateralidade e, bom, aí no final da semana passada, entre começo agora da semana, do mês passado e começo desse mês, ele deu um rompimento, dando belíssimas oportunidades de venda para a gente, certo? A tendência é de queda, nós temos uma zona de suporte no gráfico mensal, que é essa aqui. O preço está se aproximando, na verdade falta pouquíssimos pips para o preço tocar aqui nessa zona de suporte. Estamos falando de 100 pips, que é mais ou menos um movimento de um dia. Ou seja, eu não estou interessado em negociar o Euro-USD nesse momento, em vender o Euro-USD nesse momento. Eu vou esperar que ele toque nessa zona de suporte do gráfico mensal, uma vez que essa zona pode funcionar como suporte e empurrar o preço para cima, certo? Portanto, principal ponto de interesse para essa semana, essa zona de suporte no gráfico mensal, que também aparece de uma forma um pouco mais importante aqui no gráfico semanal, suporte, e aqui também pode vir a funcionar como suporte. Acontecendo de o preço respeitar essa zona de suporte, é provável, é possível que ele venha buscar esse nível que aqui atrás foi suporte e que pode vir a funcionar como resistência, e isso daria uma retração de todo esse movimento de queda, talvez até um 38.2 aqui, certo? Para o gráfico diário, isso significa que o gráfico diário vai ter que enfrentar uma zona de suporte bastante importante, e quando o preço tocar aqui, a partir daqui pode ser que ele forme tendências de alta em períodos menores, como gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora e etc. No momento nós temos apenas tendência de queda, inclusive foi falado disso no vídeo da semana passada, essa lateralidade, ok? Aqui nós tínhamos na verdade um triângulo, depois formou uma outra lateralidade aqui ao longo dessa semana, deu rompimento, o preço deu uma retração, tivemos notícia e ele continuou caindo, certo? Portanto, não vejo nenhum ponto mais importante do que essa zona de suporte no gráfico semanal e mensal que aparece para a gente por volta de 1.0720, ok? Também temos GBP-USD,
A tendência é de queda no gráfico diário. Tínhamos aqui uma linha de tendência de queda, o preço de rompimento, mas a principal definição de tendência que eu conheço é topos e fundos consecutivos mais baixos ou mais altos, se for uma tendência de alta. Ok? No caso do EURUSD, do GBP-USD, desculpa, esse topo nunca chegou a ultrapassar esse topo. Portanto, tecnicamente, temos uma tendência de queda acontecendo dentro do mercado. Se nós olharmos aqui no gráfico mensal, temos uma zona de suporte bastante importante, que o preço está se aproximando dela. Não chegou a tocar ainda, a última vez que tocou foi em 2013. E temos também essa outra zona de suporte no próprio gráfico diário. Ok? A partir dessa zona do gráfico diário, pode ser que a partir daqui forme-se tendências de alta em períodos mais curtos. Deixa eu só conferir aqui quantos pips. Nós temos aí uns 100 pips até tocar na zona de suporte. Portanto, ao longo dessa semana, basicamente o que eu espero, o que eu quero é ver qual vai ser a reação do preço quando ele tocar nessa zona de suporte. Se você acompanha meus vídeos, você já deve ter ouvido eu falar de que a minha postura diante do mercado é uma postura de reação. O mercado age e eu reajo. Ok? E nunca, ou quase nunca, a minha postura é de ação. Isso quer dizer que nós temos, por exemplo, essa zona de suporte. Uma postura de ação, isso é algo extremamente importante que você entenda, porque faz toda a diferença e pode realmente fazer uma enorme diferença nos seus resultados como trader. Nós temos essa zona de suporte aqui, por exemplo, no gráfico diário. Okay? Aqui foi suporte e aqui nós sabemos que pode vir a funcionar como suporte. Sempre existe essa palavra pode, no sentido de possibilidade. Okay? Ou qualquer outra palavra similar. Quem diz que é esse suporte que vai segurar, ou que é certeza que o preço vai subir, foge desse cara, porque esse cara não sabe o que ele está falando, absolutamente desse jeito. Enfim, essa zona de suporte pode segurar o preço, certo? Portanto, eu quero potencializar, eu quero procurar por oportunidades nessa possibilidade. Enquanto eu trabalho com possibilidades, ou com probabilidades dentro do mercado, eu preciso esperar que o preço toque aqui e que ele comece a subir antes de entrar comprado. Certo? Essa é uma postura de reação. O mercado toca e ele começa a subir. Quando ele começou a subir, ele fez a ação e eu estou seguindo, fazendo uma reação. Se a sua postura é de ação dentro do mercado, você, por exemplo, coloca uma ordem pendente de compra aqui. Quando o mercado toca, você agiu antes do mercado começar a subir. Ok? Nenhuma das duas, eu particularmente considero a ideia de uma postura de reação melhor, mais interessante, mais inteligente do que uma postura de ação. O mercado faz o seu movimento, dá o seu sinal, gera o seu padrão e eu procuro me adequar àquilo que o mercado está mostrando para mim naquele momento. É importante você entender a diferença entre essas duas formas de você encarar, de você negociar dentro do mercado, porque isso pode ter uma grande diferença aí nos seus resultados. Logicamente, existem estratégias de ação dentro do mercado, onde você toma a iniciativa. Okay? Por exemplo, uma estratégia seria, por exemplo, traçar uma Fibonacci de queda aqui, e simplesmente achar, por exemplo, esse ponto aqui atrás foi suporte, ok? Esse ponto pode vir a funcionar como resistência, portanto eu coloco uma ordem pendente de venda 61.8. Nesse caso teria dado maravilhosamente bem. Eu prefiro entrar um pouco mais para baixo, mas já com uma clareza dentro do mercado, de que o mercado já está se movimentando a meu favor, e aí é quando eu entro. Ok? Acho que isso é importante e vamos para o próximo par. USD-JPY. Esse cara está retomando a sua tendência de alta. Nós podemos ver que no gráfico semanal nós temos uma tendência de alta muito bem estabelecida, topos de fundo cada vez mais altos. No gráfico mensal nós temos uma zona de resistência muito importante que o preço pode encontrar alguma dificuldade em ultrapassar. De qualquer forma, ainda temos aproximadamente 350 pips até que o preço chegue lá em cima. No próprio gráfico diário temos essa zona de resistência, aqui foi resistência,
aqui foi resistência, apesar que faltou um pouco, e aqui o mercado está nesse momento desafiando essa zona de resistência. Eu não vou entrar comprado imediatamente, porque nós temos essa outra zona de resistência aqui, que na verdade, como é muito próximo, isso forma uma zona de resistência para a gente, certo? Eu pretendo entrar comprado caso o mercado consiga romper essa zona de resistência no gráfico diário. Mas para isso pode ser que o preço leve mais uma semana para se desenvolver, para dar esse rompimento, ok? De qualquer forma, eu não estou dizendo que eu vou comprar imediatamente, mas se algum padrão me mostrar um claro rompimento dessa zona, eu pretendo entrar comprado, com risco de aproximadamente 1% da minha conta. Nós podemos ver também como, na verdade, o mercado aqui fez um movimento de triângulo. Primeiramente, essa zona de suporte, um fundo duplo aqui. E agora, em H4, dá para nós observarmos também essa linha de tendência de alta. Na verdade, temos algumas linhas de tendência de alta. Essa aqui é outra. Ok? O que isso quer dizer? Isso aqui é algo extremamente importante que você entenda também. O que isso quer dizer quando nós temos várias linhas de tendência que elas vão mudando de inclinação a favor da tendência? Por exemplo, imaginamos que nós temos aqui uma linha de tendência de alta. Aí depois o mercado atualiza e essa fica um pouco mais inclinada. Depois o mercado atualiza de novo e etc. Vai fazendo isso. Isso significa que existe uma aceleração dentro do mercado, certo? Existe uma força compradora, nesse caso, que está começando a ganhar força. Então inicialmente nós tínhamos uma linha de tendência cuja inclinação, isso é algo importante você se lembrar, cuja inclinação dessa linha era mais ou menos aqui, vamos dizer aí, sei lá, 30 graus. Depois ela passa para ser 45 graus. E depois ela passa para ser 60 graus. Isso significa que existe uma força dentro do mercado empurrando e aumentando cada vez mais a força. É basicamente o que nós temos aqui, certo? Essa aqui era uma linha de tendência de alta, ok? Nós podemos ver aí claramente. Depois o mercado deu uma atualizada, fez essa outra linha aqui. Depois ele fez, deixa eu pegar uma linha um pouco mais fina que vai dar para ver melhor. Essa linha de tendência de alta, depois o mercado fez essa outra por aqui, depois o mercado atualizou novamente essa outra por aqui e depois fez outra ainda mais próxima do preço. Todas essas são linhas de tendência e que o mercado foi mudando a inclinação. Primeiramente nós tínhamos essa, ok? E aí foi aumentando, mostrando que o mercado está criando força. É mais ou menos o que nós podemos observar no USDJPY. Mas eu não tenho intenção de entrar comprado até que o preço consiga romper essa resistência aqui, se todos os meus critérios se preencherem, certo? Portanto, o ponto de interesse para essa semana é esse cara, essa máxima dessa resistência aí no USDJPY. Vamos ver o próximo par, USD CAD. Nós temos, se você entende de Price Action, você já deve ter identificado esse padrão. É basicamente aqui um triângulo de queda. E nós podemos ver como o mercado, na sexta-feira, na verdade, que foi NFP, Non-Farm Payroll, o mercado iniciou o rompimento dessa zona de resistência. Deixa eu marcar aqui suporte primeiro, desse triângulo. E essa linha de tendência de queda, certo? Muito bem, dá para nós vermos perfeitamente esse triângulo. Nós sabemos que triângulos são nada mais do que zonas ou situações de congestão do preço. O mercado está se movimentando em uma forma não muito decidida, mais ou menos quando nós temos um canal lateral, ok? Imaginamos aí um canal lateral. Nós temos um triângulo. Todos esses são padrões de indecisão ou de congestão dentro do mercado. Isso significa que depois desse movimento de alta inteiro que nós tivemos, o mercado entrou nessa zona de lateralidade, o USD-CAD. E agora ele iniciou o rompimento dessa zona, dessa linha de tendência de queda no gráfico de 4 horas. Pontos principais de interesse. Bom, eu quero ver principalmente como que o mercado vai acabar
reagindo a essa linha de tendência de queda. Se ele vai efetivamente romper isso aqui, se vai ser um falso rompimento, ok? Imaginamos, por exemplo, que ele continue subindo e se forme tendências de alta no gráfico de 15 minutos, de 15 minutos já está, né? De 30 minutos, de 1 hora e etc. Muito bem, isso pode significar um rompimento dessa resistência no gráfico de 4 horas. Se ao invés disso, o preço começar a cair e fazer topos e fundos cada vez mais baixos, isso significa que esse movimento aqui foi um falso rompimento. Exatamente por isso que a minha abordagem, a minha perspectiva dentro do mercado é sempre de reação. Eu espero o mercado fazer a sua decisão e quando ele faz, então é quando eu quero entrar dentro em qualquer posição. Ok? Imaginemos, por exemplo, que você tem olhado para essa situação e você tem apenas colocado uma ordem pendente de venda. Muito bem, você está com uma ordem negativa e o mercado nem deu sinal de que ele vai respeitar isso aqui até o momento. Pode ser que ele volte e caia, mas de qualquer forma, eu particularmente não acredito muito nessa abordagem. Vamos ver o próximo, AUD/USD, a tendência de queda no gráfico diário. Nós podemos ver, temos aqui a linha de tendência de queda, perfeitamente funcionando, juntando essa resistência juntamente com essa. O preço tocou na resistência e caiu, tocou na resistência e começou a cair novamente. Agora aqui vai ser algo legal. No gráfico mensal, nós temos uma zona de suporte que está lá embaixo. Ok? Deixa eu diminuir. Temos uma linha de tendência de alta que passa longe também. Ou seja, se nós olharmos pelo gráfico mensal, tem bastante espaço para que o preço continue caindo, aí mais sei lá quantos pips, muitos pips. Ok? Muito bem. E no gráfico diário, nós temos a tendência de queda, portanto, essa tendência de queda não encontra nenhuma zona de conflito. Não tem nesse momento nada que tecnicamente, historicamente, pode impedir o preço de continuar caindo. Isso não quer dizer tampouco que o mercado não vai subir. Ele pode inverter a tendência a qualquer momento. Mas historicamente, olhando para o preço, nós podemos ver como nós não temos, o mercado não tem nenhuma zona de suporte realmente importante pelos próximos, sei lá, 400, 600 pips. Deixa eu ver aqui. 540 pips mais ou menos. E agora nós podemos observar algo muito interessante no gráfico de 4 horas. Isso aqui que eu queria mostrar para você. Essa zona aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte e aqui foi suporte, certo? Aqui também foi suporte e durante a sexta-feira o mercado iniciou o rompimento dessa zona de suporte no gráfico de 4 horas. Deu aqui o rompimento e fechou abaixo dessa zona. Se você está acostumado ou acostumada com o price action, a interpretação do preço, identificar, você vai ver que aqui nós temos nada mais nada menos do que um oco, ou ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Certo? Oco, ou como é chamado, né? Oco, no caso, ombro, cabeça, ombro. Eu sei que o nome é esquisito, na verdade. Eu demorei um bom tempo para me acostumar com isso. Mas é basicamente como se aqui fosse a cabeça de um homem, aqui fosse os ombros, ok? E aqui fosse o pescoço, a linha do pescoço. Por isso que é chamado de linha do pescoço, que é ainda mais esquisito esse nome. Mas muito bem. Vejamos no gráfico diário, nós temos uma tendência de queda muito bem estabelecida. Eu já tracei a linha de tendência de queda, você viu que realmente o mercado está respeitando a linha de tendência de queda, várias vezes respeitou e agora recentemente também. No gráfico de 4 horas, ele formou para a gente esse ombro, cabeça, ombro. Ok? E também no próprio gráfico de 4 horas, ele iniciou o rompimento dessa zona de suporte, o que significa que muito provavelmente o mercado vai retomar a sua tendência de queda no gráfico de 4 horas. Isso é algo extremamente importante e algo muito legal. Como você pode observar em todos os pares que nós já falamos até agora, você não precisa de vários indicadores na sua plataforma, vários templates e um monte de coisa. Nada disso é necessário. Você pode negociar de forma eficiente, efetiva, consistente e lucrativa, utilizando-se apenas
do preço. Ok? Tudo que você precisa é entender a respeito do mercado, entender de price action. Exatamente essa é a minha função enquanto mentor de Forex. Bom, no gráfico de 4 horas então ele retomou, rompeu essa zona de suporte, o que pode significar que em um futuro não muito distante, talvez semana que vem, ele dê para a gente alguma oportunidade de venda. Ok? Talvez aqui um problema seria essa zona de suporte, que é a mínima, digamos aqui, acho que até de 2015, né? Deixa eu ver. Exatamente, a mínima de 2015. Esse pode ser um problema, mas, enfim, se você tiver um bom gerenciamento de risco, isso não será problema de forma alguma. Certo? Bastante interessante a situação do AUD-USD nesse momento. Vamos ver o próximo. Euro-GBP. No gráfico mensal, nós temos essa zona de suporte aqui atrás. Foi resistência e aqui o mercado pode vir a funcionar como suporte. Isso aqui é bastante importante, esse nível é bastante importante, uma vez que é uma zona de suporte extremamente clara, isso é principal, é extremamente óbvio, e também o fato de que é no próprio gráfico mensal, que é o nosso maior período aí oferecido pela plataforma. Temos mais um agravante, que é o preço caiu muito nos últimos meses. Desde 2013 ele está em queda livre, caindo, na verdade caiu aqui 1.550 pips, certo? Portanto, é indiscutível a importância desse nível, e esse nível é meu principal ponto de interesse para essa semana, e é nesse nível, ou a partir desse nível, que eu quero procurar por possíveis oportunidades de compra. Pode ser, por exemplo, nós temos aqui tendência de queda desde M30 até o gráfico semanal e até o gráfico mensal. Em todos os períodos, desde M30 para frente, tudo está caindo. Ok? Imaginamos, por exemplo, que o preço comece a se movimentar para cima, e nisso ele vai formar uma tendência de alta em H4, talvez em H1, certo? E eu quero pegar essas tendências de alta que se formarão a partir dessa zona de suporte. Ou talvez até uma negociação no gráfico diário, mas aí eu não quero entrar em muitos detalhes, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Certo? Qualquer tendência de alta em períodos a partir de 30 minutos que se forme a partir dessa zona de suporte, eu vou considerar e vou procurar pelas minhas oportunidades de compra. Ok? Bastante claro, bastante interessante aí o Euro-GBP. Euro-AUD. Esse cara também está em uma situação muito legal. Aqui no gráfico mensal, deixa eu só mostrar isso aqui para você. No gráfico mensal, aqui foi suporte, e aqui funcionou como resistência lindamente, bateu lá em cima, e depois desse nível ele já caiu, deixa eu ver aqui exatamente, 1.450 pips, depois que ele tocou nessa zona de resistência em 2013. Ok? Começo de 2014, na verdade. Nós podemos ver aqui no gráfico semanal como aqui nós já temos uma ideia bastante legal de que o preço provavelmente vai cair. Conforme eu sempre falo, a principal definição de tendência é topos e fundos cada vez mais altos ou mais baixos, uma tendência de alta ou de queda. Nós tínhamos aqui impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração. Aqui já não é retração, aqui já é outra coisa, certo? Ou seja, nós tínhamos topos cada vez mais altos e nós tínhamos fundos também cada vez mais altos. Ok? A partir daqui, do começo de 2014, na verdade, o preço fez esse fundo que foi ligeiramente mais baixo do que esse fundo. Também fez esse topo que foi mais baixo do que esse topo. Portanto, nós já temos aqui um padrão de um movimento de queda. E agora, começo de 2015, ele deu esse movimento e provavelmente vai ultrapassar esse fundo aqui, talvez, e buscar essa outra zona. Ok? Tá. Tudo isso no gráfico mensal. No gráfico diário, nós temos essa zona de suporte, que o preço começou agora a desafiar essa zona de suporte. E aqui vai o último detalhe a respeito desse par, que no gráfico de 4 horas, se você consegue identificar esse nível, aqui foi resistência,
aqui foi suporte, o mercado rompeu esse nível e aqui foi resistência, dando uma belíssima oportunidade de venda logo no começo dessa semana, certo? Tudo isso é algo importante e é algo que eu particularmente não vejo muito em outros materiais. Não estou falando mal do material de ninguém, nem vou falar nome, nem absolutamente nada. Mas não se trata apenas de você pegar um período qualquer e você negociar aquele período. Às vezes a pessoa pergunta, em que período você negocia? Eu negocio em todos os períodos. Okay? Eu procuro essa situação de integração entre os períodos, porque todo mercado é constituído de uma coisa só. Todo mercado é constituído do preço. E o preço ele está em todos os períodos, e cada período pode dizer alguma coisa para a gente. Então, isso é algo extremamente importante que você entenda. Okay? Eu não negocio em nenhum período específico, eu faço uma integração de todos os períodos, desde o gráfico mensal, vou descendo até chegar naquele par, ou naquele período que pode me dar uma entrada, mas tudo isso levando em consideração todos os outros períodos maiores. Ok? E apenas gostaria de mostrar para você um outro detalhe. Se você é estudante de Price Action, você vai identificar. Inclusive eu falei dessa oportunidade lá em 2013. Alguns membros, alguns alunos mandaram para mim prints, negociaram, conseguiram encontrar. Nós tivemos isso aqui: ombro, cabeça, ombro. O mesmo padrão que eu falei agora há pouco. A linha do pescoço, ou mais especificamente a zona de resistência, esse ponto aqui, certo? O que o mercado fez? Bom, vamos dar uma olhada. Quando ele rompeu essa zona do pescoço, que a gente pode ver aqui o rompimento, quando ele rompeu, ele subiu. Qual que é a projeção de um ombro, cabeça, ombro? É o tamanho da linha do pescoço até a cabeça. Ou seja, essa aqui é a projeção, esse espaço aqui é a projeção do rompimento do ombro, cabeça, ombro. Nós precisamos então pegar essa quantidade de pips e projetá-lo para cima, mais ou menos por aqui. Certo? Deu uma linda oportunidade, deu todos esses pips gigantescos e formou essa tendência de alta. Eu falei isso aqui no canal de análises lá no começo de 2013. Agora o preço pode dar para a gente alguma oportunidade de venda, até porque se nós olharmos aqui no gráfico mensal, o preço tocou nessa zona de resistência e começou a cair. Conseguindo romper essa zona de suporte, é provável que ele continue caindo. Essa zona de suporte aqui e essa zona de suporte, é muito provável que ele continue caindo e retome toda a sua tendência de queda. Ok? Uma dica para você, que pode ser que você ache que não faça sentido, mas faz. Quando você for fazer as suas análises, se você quiser, ok? Vou deixar a dica aqui, mas enfim, faça as suas análises em voz alta. Isso pode te ajudar bastante a interiorizar aquilo que você está falando e você entender melhor. Como se você estivesse explicando. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo as análises para gravar o vídeo, mas as minhas análises são melhores quando eu falo em voz alta. Ok? É apenas um detalhe aí que parece ser, enfim, que não é importante, mas pode fazer total diferença. Vamos ver o Euro JPY. Gráfico mensal. Fez uma máxima lá em cima. Esse ponto aqui foi resistência. Depois o mercado rompeu para cima e para baixo, não tem mais importância. No gráfico semanal nós conseguimos identificar algo muito legal. Tínhamos um padrão de alta, ok? Topos de fundo cada vez mais altos até esse momento. A partir daí nós podemos observar como esse fundo já foi mais baixo do que esse fundo, quebrando o padrão de alta. Nós também podemos observar outra coisa muito interessante, que é esse nível. Aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi suporte. O mercado deu rompimento nesse nível e ele voltou para testar esse nível, que agora funcionou como resistência maravilhosamente bem e dando impulso de queda. Estou falando do gráfico semanal. Se nós entrarmos no gráfico diário, nós conseguimos observar algo muito interessante também, que é o mercado deu aqui o rompimento, deu a retração, esse nível que aqui atrás funcionou como suporte, agora funcionou como resistência e deu oportunidade de venda.
E no gráfico de 4 horas, isso aqui é algo bastante interessante. Aqui foi suporte, suporte aqui e suporte aqui. Deixa eu desenhar com uma linha de verdade, que aí não fica... Ok? Tá. Precisei pausar o vídeo. Bom, suporte, suporte e suporte. No gráfico de 4 horas também formou aqui essa linha de tendência de queda. Perfeitamente, enfim. Aqui foi resistência, unimos com esse ponto, aqui bateu e caiu, é até engraçado isso. E durante essa semana, o que aconteceu foi, o mercado deu um rompimento, ele veio e bateu cravado em cima dessa linha de tendência, dessa zona de suporte e despencou. Certo? Tudo isso nessa integração de todos os períodos. Ok? No gráfico semanal, esse fundo foi mais baixo do que esse fundo, mostrando possíveis oportunidades de venda. No gráfico diário, a mesma coisa, nós podemos ver um pouco maior de claridade. Impulso, retração, esse ponto foi suporte, e aqui funcionando como resistência. E no gráfico de 4 horas, nós podemos ver esse padrão, esse triângulo se formando exatamente em uma antiga zona de suporte que agora funciona como resistência. Deu uma linda oportunidade no rompimento dessa zona de suporte. Isso é algo que acontece sempre. Você não precisa estar negociando no gráfico de 5 minutos, você não precisa estar com 30 tipos de indicador na sua tela, você precisa apenas entender como funciona a mecânica, a ação do preço. Isso é algo extremamente importante. Se nós olharmos a níveis um pouco mais menores, esse ponto aqui foi suporte, esse ponto aqui foi suporte, e se nós traçarmos uma linha, esse mesmo ponto foi resistência, e deu essa linda oportunidade de venda com entrada aqui, stop loss aqui, take profit na zona de suporte. Ok? Isso acontece sempre dentro do mercado. E por último, eu gostaria de falar com vocês, já vou parar esse vídeo, senão vai ficar com 1 hora de novo. Nós temos NZD-USD. NZD-USD está em uma super mega tendência de queda. Nós podemos ver aqui impulso gigantesco, lateralidade acontecendo, novo impulso, uma retração, e o preço já retomou a sua tendência de queda. Se nós colocarmos linhas horizontais no gráfico diário, esse ponto foi suporte, esse ponto funcionou como resistência. Olha que coisa mais linda. Você não precisa de... O simples é o mais belo. Esse ponto funcionou como suporte e aqui funcionou como resistência. Ou seja, suporte virou resistência, suporte virou resistência. O problema é que muita gente não tem paciência para esperar esse tipo de oportunidade. Se você tiver uma relação risco-recompensa, por exemplo, entrar nesse ponto, stop loss aqui, e uma relação risco-recompensa de 1 para 1. Você arriscou 2%, por exemplo, você ganhou 2% aqui um curto espaço de tempo. Aí você fala, pô, mas eu posso fazer 2% ao dia. Você pode fazer 2% ao dia, mas você também não pode fazer 2% ao dia. Ou seja, enquanto você pode fazer 2% ao dia, isso existe como possibilidade, como algo que pode vir a acontecer. Mas algo que pode acontecer também pode não acontecer. Ok? É importante que nós nos livremos da mentalidade imediatista. Eu tenho que fazer 2% todos os dias e 40% no final do mês. Ok, isso é interessante, mas nem tanto, porque o mercado é volátil e não é todos os dias que ele vai te dar a oportunidade de fazer 2%. Não é todos os dias que você vai conseguir ver esses 2%. Certo? Então é preciso ter esse tipo de mentalidade. No gráfico diário, então, deu 2 oportunidades aí desde 2014, linda, maravilhosa, para pegar várias oportunidades. Aí você fala, poxa, mas desde o final de 2014, metade de 2014 até agora deu 2 oportunidades, isso é muito pouco. Tá, isso eu concordo com você que é muito pouco, mas quando o preço, estamos falando do gráfico diário, essa zona foi suporte, quando o preço tocou aqui e se transformou em resistência e começou a cair no gráfico diário,
No gráfico de 4 horas, por exemplo, se formou tendência de queda. No gráfico de 1 hora se formou tendência de queda e deu oportunidade para a gente também, que também foi possível. O mais importante é que você consiga entender essa integração de todos os fatores. O NZD-USD nesse momento, vamos aqui olhar agora onde que eu estou vendido. Aqui atrás foi suporte, aqui foi suporte e aqui formou o que é conhecido como fundo duplo, topo duplo. Aqui foi um topo e aqui foi outro topo, formando esse topo duplo, certo? Junto com isso nós tínhamos essa linha de tendência de alta acontecendo nesse ponto, ok? Maravilha! Então nós temos toda uma confluência de fatores. Nós tínhamos suporte que agora pode virar resistência. Exatamente nesse nível se forma um topo duplo, mostrando que os compradores já não estão tão fortes assim e não conseguiram ultrapassar essa zona. Junto com isso, em H4 se formou essa linha de tendência de alta, unindo esse ponto juntamente com esse ponto. O que foi que aconteceu? Vamos aumentar um pouco. Nós tínhamos impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração. Impulso não chegou, foi um pouquinho coisa, mas foi mais baixo do que esse movimento anterior. E agora nós tivemos o rompimento desse nível de suporte. Ok? O rompimento desse nível de suporte aconteceu e o preço ultrapassou. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o mercado rompeu, quebrou esse padrão, essa sequência de movimento de alta. Tínhamos impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, o impulso que foi mais ou menos ali formando o topo duplo, e o mercado, esse nível que não poderia ser rompido em uma tendência de alta, foi rompido, quebrando o padrão de alta e dando para a gente possíveis oportunidades de venda. Nesse ponto aqui passava uma antiga zona de suporte do gráfico diário, que agora funciona como resistência, juntamente com o rompimento da linha de tendência de alta. É basicamente isso que eu fiz. Minha entrada nesse ponto, stop loss nesse ponto, eu coloquei em ordem pendente. Eu olho notícias, mas para negociações do gráfico diário eu não considero muito, praticamente nada. Meu primeiro take profit está ligeiramente acima de um número redondo que nós temos por aqui, deixa eu só confirmar, em 73,55. Na verdade faltou, acho que ele um pip ou meio pip para pegar meu primeiro take profit, ok? Nesse momento a minha posição está em mais 80 pips. A minha primeira parte da minha posição está em mais 80 pips. Eu vou fechar 80 pips aqui nesse ponto e o restante aqui nesse ponto, em duas partes, ok? Relação risco-recompensa, estou arriscando aqui mais ou menos uns 65 pips exatamente que eu estou arriscando, lembrei. Primeiro take profit em 0,7355 para sair aqui mais ou menos com uns 90 pips, e segundo take profit está em 72,10 para sair com 240 pips aproximadamente, ok? Logicamente tem spread, etc. Excelente relação risco-recompensa. Se você arriscar, por exemplo, se você entrar aqui com risco de 65 pips para sair com 90, você vai arriscar 1% e vai ganhar aí, sei lá, 1,3%, ok? Lembrando, apenas é uma coisa importante lembrar às vezes que se você deixar o seu dinheiro na poupança, você vai ganhar 0,5% ao mês, ok? Portanto, se você falar de ganhar 2, 3% ao mês, isso é um rendimento absurdo a termos de Brasil, a realidade nossa. Se for falar no exterior, então, pior ainda. É algo inimaginável. Portanto, é importante nós lembrarmos disso, da situação, e lembrarmos sempre de que o conhecimento e aquilo que a gente faz, os nossos resultados se acumulam. Você pode plantar um pouquinho todos os dias e ao longo do tempo você vai ter muito resultado, ok? Isso é importante. Eu não quero ficar divagando aqui. A minha sugestão para você é que você pegue os vídeos, os pares dos quais eu não falei, e que você faça a sua análise. Pegue desde o gráfico mensal, CAD JPY, por exemplo,
Marque zonas de suporte, resistência. Bom, temos essa resistência aqui, temos esse outro ponto de suporte. Entrar no gráfico semanal, por exemplo, temos aqui linhas de tendência de alta, passando por aqui. Faça isso nos pares restantes, desde o gráfico semanal até o gráfico diário. Se quiser pode descer em H4 também, que pode dar para gente, pode dar para você aí uma excelente perspectiva de direção, tendência, o que pode acontecer ao longo dessa semana, e pode te mostrar muitas oportunidades que acontecem em períodos maiores, certo? A minha sugestão para você é que você dê uma olhada no canal de análises. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link onde você pode saber mais a respeito do canal de análises. É algo que com certeza merece a sua atenção. São feitos 3 vídeos por dia, eu já falei no começo, vou falar de novo. 3 vídeos por dia. Um vídeo é abordando esse tipo de negociação que eu acabei de falar para vocês aqui do NZD-USD, ok? Outro vídeo é falando de tendências através das 3 médias móveis, média 30, 50 e 100, e aproximadamente aí uns 15 minutos até uma meia hora após a abertura de Londres é postado o terceiro vídeo, onde eu falo de operações intraday, operações curtas para sair com 15, 20, 30 pips, focando principalmente nas oportunidades que podem acontecer a partir da abertura de Londres, certo? Espero que você tenha um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, você e sua família. Qualquer dúvida pode me contatar, tá todos os meus dados aí também. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.